salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, né? Episódio 143, estamos aí chegando no 150, se aproximando a cada semana. Aquela tradicional quinta-feira, são 10... Peraí, quinta-feira, que dia é hoje? Que eu esqueci, 16 de junho, 10h24 da noite aqui em Israel. Eu no meu tradicional estúdio móvel. O João tá no estúdio móvel, cara? Tô na sala de casa. Beleza. É aquele tradicional calor já, né? Que agora já não tem mais para onde fugir. Vai ser calor, pelo menos até outubro, sem parar, 26 graus. Falei para vocês, 10h25 da noite, 26 graus. Mas é isso, não temos muito do que reclamar, porque se não for o calor é frio e, enfim, vamos de calor mesmo. Vamos também frio. Passar o nosso... Prefere o frio? Eu aprendi a gostar de todas as estações, de não reclamar, porque a gente vai ter que passar por todas elas mesmo, então não tem jeito, né, cara? Então é bom, pelo menos aqui já tem uma coisa positiva, cara, que a gente consegue ainda, em determinado momento, ter as estações, né, de Mavar, né, tipo, a estação de transferência, que, tipo, a gente sente bem a primavera, depois a gente vai sentir bem o outono antes de chegar o inverno, né? Isso é legal, a gente ainda sente as estações, né? Mas mesmo assim, pelo menos o inverno aqui acaba sendo, posso ser bem rigoroso, mas é o inverno frio, né? E o verão sim, né? O verão a gente pode dizer que é bem rigoroso. Mas pelo menos o fato de ter as estações aí intermediárias já dá um alívio para a gente poder respirar, né? No meio termo. Para baixar a conta de luz, né, João? Porque senão ou é no ar-condicionado ou é no aquecimento, né, cara? O problema é que as estações intermediárias estão acabando, né? Enfim, elas estão cada vez mais curtas. É verdade. Beleza. Vamos então. Inclusive, essa semana passada a gente recebeu a conta de luz em casa, aí de repente viu que tinha baixado absurdamente, assim. Aí o que foi? Como é que tá? Foi 500 shekels, chegou a conta de luz. Como é que chegou em 500 shekels? Ah, não, que a gente está na primavera, então usa menos o ar-condicionado, pelo menos no mês passado, né? Agora já começou a usar com mais frequência, mas era só ainda no ventilador ou na brisa do final da tarde, mas enfim, agora começa o verãozão aí, e aí é difícil fugir do ar-condicionado. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de assuntos gerais dessa semana. Bom, gente, a gente tem tempo que não fala disso, na verdade, a gente de repente estava para pensar até que nunca tinha existido, né? Mas é isso, está de volta aí o Corona de volta a Israel, sei lá se é a sexta ou a sétima onda, não consigo mais lembrar, mas vamos voltando aí aos dias em que a gente vê um novo crescimento do número de pessoas que testam positivo para o corona. Lembrando que a gente já tinha praticamente saído de qualquer restrição, uso de máscara, praticamente estava liberado, não precisava mais usar máscara, a não ser se você fosse aos centros de saúde, né, para fazer algum tratamento. Então, você tinha que ir de máscara. Em alguns outros lugares que eu nem me lembro, na verdade, porque, na verdade, tipo, acabou, né? Tipo, a gente não via mais, né? Não sentia mais o corona aqui, mas já tem, desde a semana passada, começaram a falar novamente numa onda, no crescimento do número de contágios. Essa semana aí a gente viu crescer muito, né? Chegando a números de 6, 7, até 10 mil novos contagiados por dia aqui essa semana. E ontem, quando eu fui checar, o índice de contágio estava em 1,46, ou seja, uma pessoa, vamos dizer assim, 2 pessoas contaminam 3 pessoas de corona, ou seja, saiu bem, né, do controle aí. A gente tem, volta a se fazer uma campanha aí de vacinação para o pessoal falando, vão se vacinar e tudo mais. Fala-se também do governo voltar a pensar o uso de máscara em locais fechados, mas até agora nada foi feito. João, será que esse governo vai cair antes da gente ter como é que chama, um lockdown, ou o governo vai fazer um lockdown antes de cair? Com certeza o governo não vai fazer lockdown. Ele não vai fazer nem se não cair. Vai cair, né? Não vai fazer nem se não cair. Não vai fazer lockdown nenhum. Não vai fazer nem se não cair. Esse governo nada. Não faz lockdown, não faz. Mas para o Bennett é um governo excelente, né? Enfim, ótimo governo, uma colisão problemática, um governo excelente. Mas deixemos isso para o bloco de política. Enfim, pois tá voltando aí a corona, o Ministério da Saúde está se fingindo de morto.
não tem mudança nenhuma de recomendação. Alguns especialistas do Ministério da Saúde estão já recomendando a volta do uso de máscaras em lugares fechados, mas o governo está se fazendo de morto, está fingindo que não está acontecendo nada. Enfim, na verdade, as principais notícias sobre saúde que aconteceram essa semana é em relação à greve dos profissionais de saúde, né? E não uma greve por melhores condições de trabalho, nem condições de trabalho, na verdade né? Mas não é uma greve por salários, nem por nada que tenha a ver com dinheiro, nem férias, nada disso. É por contra a violência sofrida por profissionais da saúde pública, que está se tornando cada vez mais frequente em Israel. Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde estão sofrendo violência dos pacientes. Essa terça-feira, uma médica foi atacada por um paciente e eles estão alegando que não tem nenhuma proteção e que a população precisa conscientizar de que você não pode tratar os profissionais dessa maneira. Não são só os profissionais de saúde que têm que ser bem tratados, mas, enfim, alguma coisa está acontecendo aí que a população, ou pelo menos uma minoria, mas uma minoria que crescente pelo jeito, resolveu, enfim, tirar os profissionais de saúde para a briga, né? Enfim, mas de corona ninguém fala. Essa greve está acontecendo agora. Eles estão, na verdade, não é uma greve, eles não param de trabalhar totalmente, eles usam como esquema de Shabat, que é como se fala. Eles trabalham no esquema de fim de semana, com muito menos pessoal, somente para casos de emergência, né? Até que eles sejam atendidos nas demandas deles, que são basicamente o reforço da segurança nos hospitais, nos centros de saúde. Mas corona, que é bom, ninguém fala. Pois é, ninguém está falando mesmo de corona. E essa questão aí que você colocou agora da violência que vem sendo, que os profissionais de saúde vêm sofrendo, né, cara? É um absurdo tremendo, né? E virou onda, né? Virou tipo, não é onda de corona, mas é onda de violência. As pessoas entram no hospital, em hospitais, em planos, né, em clínicas, e estão descendo o cacete nos profissionais, tipo, não concordam com o tratamento, não sei o quê, estão atuando de forma muito violenta. E outro dia, ontem, né, eu estava ouvindo uma entrevista no rádio e foi feita uma pesquisa descobrindo que parte dessas pessoas que têm usado de violência contra os profissionais de saúde são pessoas que, muitas delas, são anti-vacina. Olha só que interessante isso que acabaram de publicar. Pessoas que, enfim, não têm muita como é que chama? Essa responsabilidade assim, com a ciência, né? Não confiam muito na ciência e, enfim, acabam querendo ensinar a medicina aos profissionais de saúde e partem para cima, para a violência, quando o que eles querem não é atendido, né? É uma coisa muito bizarra, é uma coisa muito louca mesmo. Mas, enfim, mais umas 10. Eu tinha falado há um tempo atrás, a gente criar um bloco, né? Como é que era o bloco das bizarrices que acontece aqui em Israel. Essa aí é mais uma delas. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre um dos julgamentos, né, do Bibi Netanyahu. Essa semana terminou, enfim, o depoimento da testemunha do Estado, Nir Hefetz, que se complicou, a gente comentou disso bastante nos últimos episódios, né? Ele se complicou nos seus depoimentos, disse uma coisa para a polícia na época da investigação, depois acabou dizendo outras coisas na época agora do julgamento. Enfim, João, Nir Hefetz acabou de falar e falou muita besteira, ou pelo menos deixou muita crise no ar, né, cara? Sim, a conclusão que chega desse depoimento de Nir Hefetz é que a gente não sabe agora se a gente pode levar eles a sério ou não, né? E isso vale para os dois lados, tanto para a promotoria quanto para a defesa. Nesse caso, ele foi... Eu acho que o saldo final do depoimento do Nir Hefetz ele acabou sendo negativo para a promotoria, porque por uma própria lambança que a promotoria fez, que a gente comentou aqui no podcast passado, que foi que a promotoria alegou que a data da reunião dele com o Netanyahu, na qual o Netanyahu teria orientado o Nir Hefetz a atuar a favor da empresa Bezeq, né, que é um conglomerado de comunicação aqui, que em troca de favores que ele receberia. Enfim, eles se equivocaram na data, né? Eles disseram uma data que era impossível que tivesse acontecido essa reunião entre o Nir Hefetz e o Netanyahu. E isso fragilizou um pouco, enfraqueceu a tese da promotoria, mas, de forma alguma, isso encerra a pasta. Mas, enfim, o Nir Hefetz, como você disse, Marquinhos, ele se complicou, se contradisse várias vezes, deu informações contraditórias, acho que ele tinha dado aos policiais, que são gravadas, né? Não é que ninguém pode dizer, ele deu informação antes e agora mudou. Eram informações gravadas, então enfim, ele pode passar de ser diretor premiado para ser testemunha investigada também a qualquer momento. A promotoria ainda não fez esse pedido, porque eles ainda
de alguma maneira, ainda tem a esperança de que o depoimento do Nir Hefetz possa servir para alguma coisa, que hoje terminou o depoimento dele, né? E, enfim, o saldo é que ficou enfim, ele que podia ter fechado direitinho para a promotoria as acusações, né? Porque a promotoria tinha 3 lados na acusação. Ela tinha um funcionário da Bezeq, tinha um funcionário do Ministério das Comunicações, que era o caso do Nir Hefetz, e tinha um assessor do Netanyahu. E os 3 alegando, na verdade, contando as suas versões de maneira complementar, né? Que era enfim, o Filber, o Hefetz e o Yoshua. E o Nir Hefetz destoou um pouco, né? Então a história não está tão fechadinha assim como a promotoria queria. Mas, enfim, ainda não acabou esse caso, né? Com sorte ele acaba no ano que vem. E, enfim, se por acaso Netanyahu for condenado, provavelmente ele vai recorrer. E acho que a última instância, essa brincadeira aí, deve ir até 2025, 2026. Então não é para amanhã que isso vai acabar, não. A menos que Netanyahu seja absolvido ou que, obviamente, que ele chegue a um acordo com a justiça para não ser preso, o que pode acontecer. Enfim, e conforme aumentam as chances dele ser primeiro-ministro, por um lado, ele tem mais vantagens em fazer esse acordo, ele pode exigir mais, por outro lado, ele vai ter menos vontade de fazer esse acordo, porque ele pode voltar a ser primeiro-ministro. Pois é, veremos o que vem pela frente aí, até porque pode ser, né, que esteja se aproximando novamente um período em que viveremos aí o governo Netanyahu. Bom, já que o Netanyahu gosta muito de julgamento, né, gosta muito de ir ao Beit HaMishpat, né, ao tribunal, essa semana ele foi novamente, mas foi com toda a sua família. Ele, a Sarah, não toda, parte grande dela, né? Ele, a Sarah Netanyahu, sua esposa, e seu filho, Yair Netanyahu, como é que foi o apelido? Yeled Kaka, né, que um dia uma jornalista chamou ele, né? Yeled Kaka, para quem não entendeu, é um menino cocô, e eles foram ao tribunal em função de um processo aí que estava sendo levado pelo ex-primeiro-ministro e também ex-prisioneiro, né? Porque ele foi preso por corrupção, Ehud Olmert. João, foi um caso aí que virou comédia na mídia israelense essa semana, né, cara? Não, esse caso foi espetacular. Esse caso foi, enfim, foi uma delícia de acompanhar, de engraçado que foi, né? Enfim, parece, assim, eu diria para você que é um caso que eu não acompanharia, eu não levaria a sério, se não fosse por alguns dos depoimentos feitos ali, né? Agora, vamos tentar explicar para vocês o que está acontecendo. O Olmert disse 2 vezes, em 2 programas de rádio, um programa de rádio e um programa de televisão, que a família do Netanyahu é uma família de doentes mentais, ok? O que, vamos já deixar claro isso, enfim, já começa sendo um problema, né, do Olmert, obviamente, ele usar essa expressão doentes mentais, né, para difamar, para atacar, né, para ofender o Netanyahu. Você ter problema mental, sendo doente mental, não devia ser demérito, né? Enfim, você não devia usar isso para xingar as pessoas, né? Coisa do século passado, isso, enfim. E aí o Netanyahu e a família dele processaram o Olmert por isso, ok? E a Sarah, a esposa de Netanyahu, inclusive, foi questionada, né? Porque ela disse isso, olha, eu não teria vergonha nenhuma se fosse, não tem nenhum problema com isso, porque ela é psicóloga, né? Ela falou, mas eu não sou. E aí a promotoria, na verdade, e aí a defesa do Olmert perguntou, então por que vocês processaram o meu cliente, se não tem problema nenhum? Ela falou, não, porque as pessoas podem achar que isso é verdade. Enfim, já começa engraçado daí, né? Se não tem problema, então por que processou, né? Ela falou assim, vendo de uma pessoa que conhece a gente de alguma maneira, porque algum contato houve entre eles, as pessoas podem achar que é verdade, a gente não pode achar por isso mesmo. Mas, enfim. Aí, o Olmert, no momento que o Netanyahu processou, ele falou assim, então beleza, vocês vão processar, então agora eu vou fazer com que a minha defesa prove que vocês são uma família de deficientes mentais, de pessoas com distúrbios psiquiátricos. E o julgamento, né, enfim, o Netanyahu que processou o Olmert, pedindo quase 1 milhão de shekel, que mais ou menos quase 900 mil, né, 870 mil shekel, ele, no final das contas, esse tiro saiu pela culatra, porque ainda que ele ganhe esse processo, esse dinheiro não vai fazer grandes diferenças na vida do Netanyahu, que não precisa de dinheiro, né? Agora, a exposição negativa que ele está sofrendo nos meios de comunicação
pelo que foi essa sessão essa semana, ele e toda a sua família, é um negócio impressionante. Não só a exposição negativa do ponto de vista pessoal, como também do ponto de vista político, né? E vamos entender por quê. Enfim, a vida da família Netanyahu, a família Netanyahu, na verdade, ela se tornou uma família de celebridades cujo interesse público por eles passa dos limites do razoável, né? Enfim, mas e normalmente, quando a família de Netanyahu aparece nos meios de comunicação, é por algum escândalo, e quando eu falo escândalo, não é escândalo de corrupção, mas enfim, é por alguma acusação que flerta com a bizarrice, né? Por exemplo, tem cerca de um ano que o programa Makor, do jornalista importante, talvez o maior jornalista investigativo de Israel hoje, o Raviv Drucker, fez uma reportagem sobre os ex-funcionários de limpeza da residência oficial do primeiro-ministro, que contavam os maus tratos sofridos pela por elas pela Sara Netanyahu, pela ex-primeira-dama, né? Alegando que a Sara obrigava elas a pagar meias quando elas passavam as meias e rasgavam, enfim, que humilhava, botava elas para trabalhar 16 horas por dia, que gritava com elas e que esculhambava com elas, enfim, de que reclamava de tudo e que deitava no chão e gritava dizendo que ia morrer, era por culpa delas, enfim, que não parece ser coisa de quem tem, enfim, de quem está em um estado equilibrado, né, mentalmente falando. Mas, enfim, essas acusações elas não são incomuns, não é a primeira vez que isso aconteceu. Esse programa foi muito impressionante porque foram muitos funcionários da residência oficial dando essas declarações e concordando entre si. A Sara Netanyahu já foi processada e, inclusive, está respondendo processo por maus tratos a funcionários na justiça. Já foi processada, já teve que fazer acordo com a justiça por alguns casos desses anteriormente. Enfim, e essas histórias elas não são desconhecidas do público, né? O caso do Yair Netanyahu, que é o filho mais velho do casal, o Netanyahu tem 3 filhos. Ele tem uma filha chamada Noa, que se converteu à ultra-ortodoxia, se converteu Hazra Bat Shuvah, como se diz em hebraico, né? Ela se tornou ultra-ortodoxa. Enfim, mora no bairro de Mea Shearim, que é um bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém, e tem pouco contato com o pai, que é do primeiro casamento dele. A segunda esposa do Netanyahu, com ela, ele não teve filhos, e a Sara Netanyahu é a terceira esposa dele, né? E com ela ele teve 2 filhos, que é o Yair e o Avner. Enfim, que são jovens para a idade do Netanyahu. O Netanyahu tem 71 anos, se não me engano, e o Yair, que é o mais velho, vai fazer 31. Então, são 2 filhos que ele teve depois dos 40 anos e que cresceram com o pai, enfim, primeiro-ministro, né, um político importante. Netanyahu, vale lembrar que a primeira vez que ele foi primeiro-ministro foi há 26 anos, então, e aí tinha 4 anos. Né? Era uma criança, o Avner não sei nem se era nascido. O Avner é um garoto discreto, em geral não aparece nos meios de comunicação, tranquilo, está na dele. Mas o Yair, ele é ao contrário do irmão, né? Ele é escandaloso, ele mora com os pais, o que aqui em Israel é pouco comum, um cara de 30 anos que mora com os pais, e ele não se isenta de participar de polêmicas. Ele está o tempo inteiro no Twitter provocando e ofendendo e atacando a esquerda, os adversários políticos do pai, jornalistas, intelectuais, enfim, que criticam o seu pai. Ele está aí, ele é muito raivoso no Twitter e ele já tinha se envolvido também em alguns episódios lamentáveis, né? Um deles, por exemplo, foi quando ele foi gravado por um motorista, na verdade, pelo motorista da família do primeiro-ministro, que levou o Yair para um passeio com um amigo, que era filho de um magnata, que é um magnata que fazia parte do esquema da privatização, da exploração do gás natural em Israel. E o Yair foi gravado indo com esse filho desse magnata para uma boate de strippers aqui, né? E pedindo para o cara bancar ele nessa boate. E o cara, meio que não querendo, ele falou assim, vamos lá, o que são 400 shekels para você? 400 shekels são mais ou menos $120, $130. O que são 400 shekels para você? Meu pai fez teu pai ganhar bilhões. Tipo assim, esse foi o nível da conversa. Né? Querendo que o cara bancasse ele numa boate de strip. Né? Esse é o nível da conversa, esse é o nível do sujeito. Mas, enfim, isso aconteceu tem uns 6, 7 anos. Enfim, e vários outros casos desapareceram. O negócio é que quando esse caso chegou à justiça, agora, né, nessa semana, esses casos eles foram colocados na frente da Sara e do Yair e ainda outros casos. E a grande questão é que a defesa do Olmert ela descobriu algumas outras informações que a gente não tinha
como, por exemplo, há 10 anos, quando Netanyahu voltou a ser primeiro-ministro, o Yair Netanyahu teve um distúrbio alimentar, né? Não comia e tudo mais, porque achava que o pai não estava escutando os conselhos que ele dava para que ele fizesse uma melhor gestão do país. Né? Ele tinha 20 anos naquela época, era um soldado. Né? Enfim, em 2015, o Yair ele teria feito um escândalo em uma reunião com membros do Ministério das Comunicações, e o Nir Hefetz, ele depois nesse julgamento também, ele alegando que presenciou o Yair dando 1000 escândalos na casa da família Netanyahu, e ele intervia, né, convencia o pai de algumas coisas. Por exemplo, ele convenceu o pai, teria convencido o pai, pelo menos segundo essas alegações, de que colocasse detectores de metal na entrada dos muçulmanos, né, dos árabes muçulmanos, à mesquita de Al-Aqsa, o que deveria ser controlado pela Jordânia, de acordo com o acordo que Israel fez com a Jordânia no Acordo de Paz, né, assinado em 94, de que a entrada dos muçulmanos e a administração da região das Paradas Mesquitas, ela é do Waqf, que é uma autoridade religiosa ligada à coroa da Jordânia. E para judeus que entram nas Paradas Mesquitas, eles só podem entrar por um lugar e tem detector de metal ali. E depois de ter algumas confusões nas Paradas Mesquitas, o Netanyahu convenceu o pai dele a colocar os detectores de metal ali. Ele botou. Isso teve uma crise diplomática gigantesca de Israel com vários países árabes, né, que podia ter sido uma crise bem maior. E aí o Netanyahu ele decidiu tirar os detectores de metal, e o Yair teria chamado o Netanyahu voltou e falou assim, beleza, eu só tiro dos árabes se eu tirar dos judeus também. Enfim, e aí os assessores disseram para ele, você tá maluco? E aí o Nir Hefetz disse, cara, eu liguei na hora pro ministro da Defesa, que, se não me engano, na época era o Bogi Ya'alon, né, que disse para ele, olha, você precisa chamar aqui os chefes da inteligência para dizer para o Netanyahu que isso é um perigo, o que ele está propondo. E aí, só assim o Netanyahu voltou atrás na decisão. Mas, enfim, ele alegou algumas vezes que o Netanyahu interviu, por questões políticas, para ficar bem enfim, para que o pai dele ficasse bem com o eleitorado, em decisões políticas do pai. O Netanyahu foi descrito por alguns ali como histérico, né? Teve uma vez que, quando teve incêndio do Carmel, que foi em 2010, se não me engano, que foi o maior incêndio da história de Israel, o Netanyahu, em cima do helicóptero, né, avaliando a situação, ele decidiu que era hora de falar com o primeiro-ministro da Austrália, e o chefe do Corpo de Bombeiros disse, senhor primeiro-ministro, a gente precisa agora tomar uma decisão. Qual vai ser a decisão? Eu quero falar agora com... Ele falou, a Austrália está a 24 horas daqui. Por que você precisa falar com o primeiro-ministro? Põe ele agora na linha porque eu quero falar com ele agora. Enfim, então ele é visto como obsessivo, a Sara como histérica e o Yair como um menino sem limites, né? E isso foi o que mostrou esses depoimentos da justiça, isso foi o que a gente conseguiu ver. Agora, o mais impressionante e preocupante nesse caso é que decisões tomadas pelo primeiro-ministro podem estar sendo influenciadas por membros da sua família que, na melhor das situações, se esses depoimentos são verdadeiros e eles foram corroborados por outras pessoas ali, no mesmo dia, ele está sendo aconselhado por membros da sua família que não são especialistas em absolutamente nada, okay? E que não estão em um estado mental, vamos dizer assim, equilibrado. Enfim, e o Yair Netanyahu ele tem tão pouca noção de onde ele está e com quem ele está falando, que o juiz enfim, uma das coisas que ele foi questionado é porque ele não trabalha, né? Porque ele é famoso por não trabalhar. E ele diz que trabalha sim e tal. E aí perguntaram para ele o que é, enfim, qual é a sua formação? Aí ele foi respondendo assim: eu tenho mestrado, ao contrário do Yair Lapid, que não terminou o secundário. E aí o juiz perguntou para ele: o que tem a ver o Yair Lapid com o que a gente está falando agora aqui? Tipo, qual é a porra da relação que você está fazendo com o Yair Lapid agora? Enfim, o sujeito acha que dar um depoimento para o juiz é brincar no Twitter, né? É jogar isso dessa maneira. E ele destilou arrogância nos depoimentos dele, acusou o homem de receber envelopes de dinheiro, e tal. Mas não disse em que trabalhava, né? Disse que trabalhava para empresas do exterior e que não podia dizer seus nomes, nem quanto ganhava. Enfim, foi uma situação muito, muito excêntrica, okay? E que realmente, enfim, eu obviamente não sou eleitor do Netanyahu, mas se eu fosse, eu ficaria preocupado com o que eu escutei ali. Pois é, foi realmente um show de horrores, né? Parecia, se botasse aquela musiquinha dos Trapalhões no fundo, né? De qualquer matéria que foi feita aí sobre esse julgamento aí, ia cair muito bem, ia ser o perfeito
perfeita trilha sonora. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco, que é uma notícia triste, muito triste, né? Uma notícia que pegou, enfim, não pegou as pessoas de surpresa, porque já era um processo, mas enfim, aos 85 anos, essa semana morreu o escritor israelense Aleph Bet Yoshua, um dos últimos, né, e maiores escritores aí das primeiras gerações, né, desde que Israel foi criado, ou seja, quando Israel foi criado ele já tinha nascido, enfim, e depois de poucos anos depois da perda do Amos Oz, né, cara, agora foi a vez de Aleph Bet Yoshua deixar aí, passar para o mundo vindouro, mas deixa a sua obra eternizada aqui, né? Pois é, a sua obra, sua personalidade, era um cara, enfim, ele era não só um escritor, né, ele se tornou um acadêmico, deu aula na Universidade Hebraica, deu aula na Universidade de Haifa, né? Nasceu em Jerusalém, mas ele morou muito tempo em Haifa, então a maior parte dessas histórias se passam em Haifa. É um dos escritores que mais retratou a cidade do norte de Israel. Enfim, era um ativista pela paz também. Ele fez parte do Partido Trabalhista por um momento, também teve luta política, depois ele fez parte do Meretz, ele foi parte do diretório do movimento B'Tselem, que é um movimento de direitos humanos aqui de Israel importante. E no final da vida dele, ele chegou a dizer que já não acreditava mais na solução de dois estados, né? O Aleph Bet Yoshua, ele também, além de todos os livros que ele escreveu, eu nunca li nada dele ainda, né? Enfim, agora me deu bastante vontade, só me falta tempo. Mas ele se notabilizou também, além de ser um escritor de renome internacional, vencedor do Prêmio Israel e etc., ele também se notabilizou por fazer muitas críticas ao sionismo de judeus que não moram em Israel, né? Sempre fazendo uma oposição entre os judeus que moram em Israel e sempre colocando, enfim, a realização sionista, né? No caso a Aliyá, que é a imigração judaica à terra de Israel, como um fator espiritualmente elevado do ponto de vista dele especificamente, né? E, enfim, e colocando contraposições entre a posição dos judeus da diáspora e os judeus de Israel, né? Enfim, era um sujeito bastante respeitado, morreu agora com 85 anos, né? Não era mais nenhum garoto. Enfim, eu acho que da trinca dos grandes escritores israelenses, né, que estavam vivos até pouco tempo, foi o Amos Oz, foi o Aleph Bet Yoshua, ainda está vivo o David Grossman, com saúde, bem. Enfim, e espero que viva mais muitos anos agora. Desses mais tradicionais. Óbvio que existem outros bons escritores israelenses, né? E outros que também já não estão mais entre nós, né? A gente tem um prêmio Nobel de literatura no país, que é do Shai Agnon, né? E a gente tem o Edgar Keret também, e o Eshkol Nevo, outros escritores mais novos que também são, que também tem enfim, gozam de respeito público e de renome, mas essa trinca dos grandes escritores israelenses, né? Tá só o David Grossman vivo ainda. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, o governo continua naquela corda bamba sem fim, né? Ô, João, você já fez slackline na sua vida? Sabe o que é slackline? Sei não, o que é isso? É aquele negócio, você bota uma corda liga uma corda tipo em 2 postes, 2 árvores, não sei o quê, e as pessoas andam, né, na corda bamba. Eu costumava fazer isso há uns anos atrás, né? Ficava ali me divertindo, era bem legal, é um excelente exercício. E agora eu sinto que o governo de Israel está um ano fazendo slackline, né? Ali na corda bamba, não sabe se cai para um lado, cai para o outro. Tem aqueles dias de calmaria, né? Dias de calmaria, não dá nem para dizer semanas de calmaria. Tem aqueles dias de calmaria em que as coisas acabam esfriando um pouco, mas de repente tudo vira, né? Tudo muda. Um deputado resolve deixar a coalizão, o outro resolve sair do partido, o outro não concorda com nada que está acontecendo, e a gente já está aí há um mês, ou até mais de um mês, com a coalizão com 60 nomes cravados. Na semana passada a gente comentou sobre uma lei, né, a lei dos territórios, né, a lei que normaliza a vida dos israelenses que vivem nos territórios ocupados. Ela precisa ser renovada a cada 5 anos, né, ela perde a validade agora no dia 30 de junho, e ela não foi aprovada, a sua validade, né, a renovação da validade não foi aprovada na primeira votação, que aconteceu na semana passada, o que gerou aí mais uma crise no governo, e essa semana começou, né, vamos dizer assim, com um respiro do governo, já que ele conseguiu aprovar aí uma reforma da agricultura
que acabou aí, vamos dizer assim, acalmando, né, parte dos conflitos internos, né? Pois essa reforma, enfim, os agricultores, né, e o Ministério da Agricultura chegaram num acordo, foi intermediado pelo Partido Trabalhista, e eles conseguiram acalmar uma das principais crises, na verdade era a crise mais longa desse governo, né, desde o início eles ainda não tinham chegado a um acordo, e agora ela vai ser levada à votação e, enfim, com grande chance de ser aprovada. E além dessa reforma da agricultura, o governo também caminhou para poder construir um acordo entre o Ministério dos Transportes e o presidente da Comissão de Transportes da Knesset, que é o Michael Bitton, do Partido Azul e Branco, que chegou a ameaçar deixar a coalizão se essa reforma nos transportes que a ministra dos Transportes está tocando for levada em frente, né, adiante. É uma reforma pequena, que não é tão significativa assim, e eu não vejo razão para tanto escarcéu que ele está fazendo, embora eu concorde com ele que a reforma é problemática, ela trata de poucos pontos e, enfim, e ela pode afetar o contribuinte de maneira negativa em alguns deles, né? Eu não vou agora discorrer sobre isso, porque ela ainda vai passar por mudanças, exatamente porque eles avançaram no acordo para fazer algumas alterações. Ainda não chegaram no consenso, mas já deu para acalmar os ânimos do Michael Bitton e, enfim, e a coalizão respirou em relação a esses 2 pontos. Pois é, só mais uma informação aí, estão programadas, né, para a semana que vem greves em 2 setores aqui em Israel. Um deles é o setor educacional, né? A gente comentou também nas últimas semanas que houve, vamos dizer assim, meia greve, né? Foram em várias cidades. Continuou essa semana, ocorreu em várias cidades, dias em que as aulas começaram a partir das 10 da manhã, né? Tanto nas creches quanto nos colégios. Então, isso acabou aí atrapalhando alguns dias de aulas, né, em cidades. Não foi uma coisa feita nacionalmente, ou seja, não foi um dia específico em que o país inteiro parou, foram regiões, né? Só que agora, hoje, na quinta-feira, houve mais uma reunião entre o Ministério das Finanças, né, e como é que chama? O Sindicato dos Professores, né? E para se chegar a um acordo sobre principalmente o aumento dos professores, do salário dos professores e a melhoria, né, das condições de trabalho. Não se chegou a um acordo e se fala aí, o rumor, né, de que na semana que vem a gente possa ter um ou 2 ou mais dias de greve, né? E aí seria uma greve de dia inteiro, né? Não seria começar mais tarde a aula, seria o dia inteiro. Lembrando que o ano letivo de Israel acaba no dia 30 de junho, todo ano, né? Começa no dia 1º de setembro, independente do dia da semana que for, e acaba no dia 30 de junho, né? Independente também do dia da semana que for. Mas seria assim, a semana começa no domingo, e dia 30 é domingo, vai ter o último dia de aula ali no domingo e acaba. A mesma coisa acontecendo, já teve, acho que foi 1 ou 2 anos atrás que o dia 1º de setembro caiu numa sexta-feira, que já é geralmente um dia mais curto, né? Porque o início do Shabat, então as crianças estudam até mais cedo, e as crianças foram para a creche ou para o colégio para ficar algumas horas e acabaram voltando para casa depois. Enfim, é uma coisa bem fixa anualmente, e a gente está no final aí do ano letivo, as negociações entre o sindicato dos professores e o Ministério das Finanças já estava acontecendo essa negociação desde janeiro desse ano, e até agora nenhum acordo aí foi fechado, e corre-se aí o risco de greve na semana que vem, e uma greve também do setor de transportes, né? Fala que principalmente no setor rodoviário, há o planejamento aí por parte de motoristas de cruzar os braços em determinados locais por determinadas horas na semana que vem, o que pode causar também aí uma série de distúrbios. Ou seja, semana que vem pode ser que estejam programadas aí greves, né, como o João comentou lá no início do programa, né, do nosso episódio, a greve no setor de saúde, a greve no setor educacional e a greve no setor de transporte. Tá tudo calmo, hein, João? Vamos dizer, tá tudo calmo aqui em Israel, tá tudo uma maravilha. E para continuar, então, nessa calmaria, vamos comentar a segunda notícia do bloco, que é sobre o deputado Nir Orbach, do Partido Yamina, do partido do primeiro-ministro Naftali Bennett, que agora, enfim, rachou de vez, né? Ou disse ter rachado de vez com a coalizão, falou que está fora da coalizão. O Nir Orbach, desde o início, né? Ele sempre foi muito próximo do Bennett, e ele, na época em que a coalizão foi votada pela coalizão, né, que a coalizão foi apresentada e os parlamentares tinham que aprovar a coalizão,
ele já estava na dúvida se ele ia votar a favor ou não, não sabia, ele não era muito fã dessa coalizão pela forma como ela tinha sido construída. Ele ficou nessa crise, está nessa crise há um ano, né? Sai, não sai, fica, não fica, responde e não responde, até que essa semana houve aí, como a gente fala aqui em hebraico, o pitzutz, né? A explosão entre ele e o primeiro-ministro Naftali Bennett. O deputado Nir Orbach disse que não participa mais da coalizão, e agora a gente pode estar realmente chegando aí ao momento em que o parlamento deve ser dissolvido, né, cara? Pois enfim, a gente já tinha antecipado essa crise na semana passada e ela agora aumentou, ok? Houve especulações, né? O Nir Orbach, ele ainda não... o Likud não levou à votação a dissolução da Knesset, porque o Nir Orbach está avaliando a possibilidade, né, de formar um governo de mudança sem necessidade de eleições, ok? Governo de mudança em relação ao governo atual, né? O governo atual se chama de governo de mudança. Então ele está negociando com o Likud, ele está em contato com outros membros do próprio partido Yamina, boa parte deles está disposta a trair o Naftali Bennett sem nenhum problema, se é garantido que eles conseguem fazer um governo puramente de direita puro sangue. Okay? Eles estão esbarrando no Gideon Sa'ar e no partido dele. O Gideon Sa'ar tem bastante controle sobre os membros do seu partido. Enfim, eles não estão dispostos a abandonar o partido. O Gideon Sa'ar, desde o início, se comprometeu a não formar um governo com Netanyahu. Enfim, ele não pode quebrar essa promessa e, aparentemente, a maior parte dos membros do seu partido também não está disposto a isso, até porque eles entraram nesse partido já com essa ideia, né? E se eles conseguirem tirar 2 ou 3, no máximo, desertores do partido do Gideon Sa'ar, ainda assim não é possível formar o governo, a menos que o Bennett também entre para esse governo do Likud, né? Isso foi o que o jornalista Michael Shemesh, do Canal 11, hoje disse. O Bennett se reuniu com um assessor político ligado ao Likud e que nessa reunião eles debateram a possibilidade de fazer um governo de direita, enfim, que o Yamina se somasse com o Likud. Ainda assim, faltaria gente para esse governo. O Bennett e o Yamina, eles confirmaram a reunião, mas negaram o conteúdo. Mas o Michael Shemesh, que é esse repórter, disse, mas essa conversa aconteceu. Hein? Então ele bancou que essa conversa aconteceu, ainda que o Bennett e o Yamina tenham negado. Eu acredito no repórter, se ele fala com essa convicção, ele deve ter uma fonte muito confiável, ou mais que uma fonte ali dentro. Enfim, o que a gente está vendo é o seguinte: está todo mundo sentindo o cheiro de queda do governo. É muito claro que esse governo vai cair, inclusive o próprio Michael Shemesh, ele divulgou ontem que o Nir Orbach e o Bennett tiveram uma reunião acaloradíssima de noite, aos gritos, né, que encontrou. O Bennett chegou a gritar com o Nir Orbach: eu botei você na Knesset, você tá aqui, você só está na Knesset por minha causa, o que não deixa de ser verdade. O Bennett foi quem colocou o Nir Orbach num cargo importante no Partido da Casa Judaica. Depois, o Nir Orbach concorreu, quando o Bennett saiu da Casa Judaica para criar o seu partido, o Nir Orbach ficou na Casa Judaica. Ele tentou ser o líder do partido, ele perdeu a eleição interna para ser líder do partido, e aí migrou para o partido do Bennett, e o Bennett deu para ele um lugar de destaque no partido. Então, realmente, ele é deputado por causa do Bennett, né? Não só ele, a Idit Silman e o Amichai Shikli, que são os desertores que já deixaram o governo, já deixaram a coalizão. O Shikli nunca entrou, na verdade, o Amichai Shikli, mas eles também só estão por causa do Bennett. Se o Bennett não tivesse colocado eles ali, eles não estavam, não teve eleições, não teve primárias do partido para isso. E o Bennett gritou isso para o Nir Orbach, e o Nir Orbach respondeu para ele: e você só está nessa cadeira de primeiro-ministro por minha causa. Ou seja, foi uma resposta ridícula que ele deu, né? Porque foi só porque eu votei para você estar aí. Se não tivesse votado, você não estava. Só que, enfim, esse argumentário é ridículo, né? Porque se ele não fosse deputado, ele não ia ter votado. Então, ele está ali por causa do Bennett. E é óbvio que o Bennett espera que ele vote nele, ele é do partido do Bennett. E aí o Nir Orbach teria complementado sua frase dessa maneira. Teria dito: isso que está acontecendo é um pesadelo, não me lembro qual foi a palavra que ele usou, e eu quero terminar com isso amanhã já. Enfim, então o que aparentemente está acontecendo é que o Orbach está dando um tempo para ver se ele consegue formar um governo alternativo ou enquanto isso, vendo se os ultimatos que ele deu se concretizam para a coalizão, que é a renúncia dos 2 deputados árabes que votaram contra a proposta da renovação da manutenção da lei israelense para os cidadãos israelenses na Cisjordânia, que são esqueci o primeiro nome dele, o Ganaim do Partido Ram e a Jaida Rinawi Zahavi do Meretz.
que são, enfim, que votaram contra essa lei, que ideologicamente não é nenhuma surpresa, só que eles respeitaram as orientações dos próprios partidos, e o Orbach alega que com essas pessoas assim, que fazem o que querem, não dá para governar, não tem coalizão e tal. O Bennett diz que o governo é excelente, a coalizão realmente é problemática, mas o governo é excelente, foi até as redes para falar sobre isso. Enfim, o Likud está assediando muito o Orbach para ele tomar uma adesão logo, adesão de dissolver a Knesset. Parece que o Orbach ele pode dar para o governo até o fim do mês para tentar aprovar essa lei e ver se as coisas se resolvem. Sobre isso se fala, mas ele também pode decidir derrubar o governo na semana que vem. Se ele decide dissolver a Knesset, enfim, aí a gente vai ter eleições no espaço de pelo menos 3 meses, né? Enfim, tem que contar se vai ter alguma festividade. A própria Knesset decide quando vai ser as eleições, mas é um mínimo de 3 meses. Em geral, quando a Knesset é dissolvida, eles tentam marcar o mais rápido possível. Agora, se alguém propõe a dissolução da Knesset... Desculpa. Sim. Deixa eu só te interromper rapidinho, que você falou essa questão da festividade. Eu estava ouvindo essa semana que, justamente agora, a Knesset caindo nessas próximas semanas, pode ser que a eleição caia dos 3 meses, né, seja justamente entre as festas, né? Porque lembrando que esse ano é do final de setembro até meados de outubro, a gente tem o período de festas que é Rosh Hashanah, né? Depois, 10 dias depois tem o Yom Kippur e logo depois tem Sukkot, né? Então a gente fica aí 3 semanas em festividades, e as eleições poderiam cair justamente entre as festas, o que ninguém quer, né? Seria ruim para todo mundo. Então, essa era uma questão, né, também, uma questão de pesar aí a queda do governo nesse período ou não. Só um adendo aí. Não, pois exatamente. E isso pesa também para saber quando a Knesset vai ser dissolvida. Mas também o que pesa é que a oposição, se ela lança para a Knesset a votação para a lei da dissolução da Knesset e a lei não passa, eles só podem propor a dissolução da Knesset 6 meses depois. Então seria dar uma sobrevida para esse governo de 6 meses. Hein? Enfim, que é desperdiçar uma oportunidade de ouro que está por aí. Então, o Netanyahu, como líder da oposição, ele não vai lançar essa possibilidade se ele não tiver certeza de que ela vai passar. Então, ele precisa que o Nir Orbach esteja com ele, a Silman já sabe que está, enfim, e agora ele tem que ver o que vai poder acontecer. Mas, bom, é isso. Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, ok? Mas é muito provável, eu diria, que a gente veja eleições antes do final do ano. Tá chegando a hora. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional esta semana. Gente, a primeira notícia é sobre a Polônia. É isso aí, fazendo uma recapitulação muito rápida. Em 2017, a Polônia aprovou uma lei que diz que pessoas não, que é proibido dizer, no caso, né, proibido dizer na Polônia que a Polônia teve um envolvimento e tem responsabilidade pelo Holocausto, né, pelo assassinato, pelo extermínio de 6 milhões de judeus, em que grande parte dos campos de concentração ficavam na Polônia. Os campos de extermínio todos, né, eles ficavam na Polônia. Enfim, e a Polônia proibiu, né, que qualquer responsabilidade fosse atribuída à Polônia por conta disso. Eles falavam que era uma questão dos nazistas, que os alemães eram responsáveis e tudo mais, que eles estavam sob ocupação e enfim, não teriam colaborado, que, na verdade, a gente já comentou isso no podcast, né, não é verdade, houve vários colaboradores poloneses, né, com o nazismo, enfim, não sei se todos os ouvintes sabem, mas há um programa do governo israelense que manda, não só do governo israelense, mas enfim, também do governo israelense, que manda jovens que estão no ensino médio para a Polônia durante o dia do Holocausto, né, para fazer estudos sobre o Holocausto, para conhecer o campo de concentração e tudo mais, né, como parte, né, da história recente aí do povo judeu. E há movimentos também, muitos talvez conheçam, né, a Marcha da Vida, que é justamente nesse programa que os jovens israelenses vão. Na verdade, vão jovens judeus, né, de diversos países, né. O movimento é uma marcha bem conhecida, né. É um programa bem conhecido. E a Polônia esse ano tentou aí de alguma forma queria, né, que Israel, que os guias, né, falassem parte do seu
do discurso, não discurso, né, da explicação em inglês, para que fosse mais possível, mais fácil de entender, e queriam dar uma fiscalizada aí no que é na história, né, que é contada pelos guias que levam aí esses jovens israelenses até a Polônia. E aí o Lapid, né, João, falou, não, isso aí não está legal, isso não pode acontecer, e cancelou o projeto, né? Um projeto aí tão relevante, né? Então é grande na sociedade israelense, agora vai parar, pelo menos por enquanto. Pois é, aconteceu que, enfim, a crise com a Polônia se estendeu, aparentemente as coisas estavam melhorando, a gente já estava falando disso tem tempo, porque estava tendo, enfim, aproximações entre o Ministério do Exterior israelense e o Ministério do Exterior da Polônia, justamente para tratar desse tema, mas para estreitar relações que ficaram abaladas no ano passado. Mas foi tudo por água abaixo essa semana, ok? Eles tinham entrado em vários acordos, né? A Polônia, por exemplo, tinha feito algumas exigências, né? Uma delas é que Israel visitasse a centros de memória de poloneses assassinados pelo nazismo, né? Poloneses não judeus, no caso. Israel concordou, né? A Polônia também, enfim, também fez exigências de que o governo da Polônia fez exigências que Israel promovesse encontros entre estudantes israelenses e estudantes poloneses, com que Israel concordou também. Mas o bicho pegou na hora que a Polônia quis intervir no conteúdo passado. Segundo o porta-voz do Ministério do Exterior polonês, os israelenses saem da Polônia com uma opinião fortemente contrária e negativa sobre a população polonesa por conta do que os guias israelenses contam nessas viagens, nessas marchas, para os alunos israelenses das escolas, né? Essas viagens que as escolas israelenses fazem, elas são parte da programação do Ministério da Educação do país desde os anos 90. Aí, quando a Polônia rompeu com o bloco socialista, Israel começou a fazer essas marchas lá nos anos 90 e no passar de alguns anos, ela passou a ser parte da programação das escolas. Não é uma viagem obrigatória, por isso acontece justamente nas férias de verão, né, que daqui a pouco, por exemplo, elas teriam que acontecer. Mas muitos alunos vão, né? E não são só as escolas que mandam essas expedições à Polônia, o próprio exército de Israel manda, os bombeiros, a polícia, os correios, várias organizações públicas, mas, enfim, as escolas são o grosso, né, das delegações que vão à Polônia, enfim. E esse ano foi cancelado, a decisão foi tomada pela ministra da Educação, Yifat Shasha Bitton, mas o Yair Lapid teve muito envolvido em todas essas negociações, e, enfim, ele que transmitiu a adesão do governo polonês. Eu imagino que ele e a Shasha Bitton tenham tomado a decisão em conjunto. Okay? Enfim, isso mostra uma crise que Israel está passando com a Polônia, por conta do revisionismo que o governo polonês tenta fazer sobre a história do Holocausto. Israel tem, obviamente, uma memória específica que o país quer construir sobre o Holocausto, que é interessante para o movimento sionista, né? O que não é isento de críticas, né? Enfim, eu fui 5 vezes à Polônia em expedições, nenhuma delas foi do Ministério da Educação, não fui com nenhuma escola, mas enfim, eu sei qual é o tipo de orientação que os guias têm para as viagens de escolas. Eles falam muito sobre morte, muito sobre vitimização, né? O que enfim, o que eu não vejo como positivo, né? Eu acho que uma parte razoável uma parte pequena do que os poloneses exigem, okay? Né, que os israelenses falem, faz sentido, okay? Que é mostrar que os poloneses também foram vítimas, okay? E que eles dizem que também que a gente tem que mostrar a história da linda relação da Polônia com os judeus por mais de 1000 anos. Okay? Essa relação ela foi cheia de altos e baixos, com mais baixos que altos. Mas, enfim, se tinham tantos judeus na Polônia às vésperas da Segunda Guerra Mundial, é sinal de que alguma coisa razoavelmente positiva a Polônia dava para os judeus que os outros países não davam, né? Enfim, então, você tem que falar também sobre a vida judaica na Polônia, né? Você não vai para uma viagem na Polônia para falar só de morte, de holocausto. Você precisa comentar um pouco sobre como se construiu a vida judaica na Polônia, etc. Mas, enfim, não vou discorrer sobre isso agora, porque eu podia falar muito sobre isso e não é o objetivo. A questão é que o acordo não foi feito e, depois de 2 anos de corona, nos quais as escolas israelenses, as delegações de escolas, não foram para a Polônia, por mais um ano elas não vão. Né? Mais uma vez, a gente não vai ter essas viagens para a Polônia das escolas, dessa vez por uma crise diplomática, enfim, que realmente é um baque, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O governo da Polônia
como eu comentei, está fazendo um revisionismo histórico, eles querem negar totalmente a participação dos poloneses no Holocausto, quando a gente sabe que isso não é verdade. Os poloneses não são o grande algoz dos judeus, mas a gente sabe que dentro da sociedade civil polonesa teve muitos colaboradores, como também teve um número bastante alto de justas entre as nações, pessoas que ajudaram os judeus sem receber absolutamente nada em troca, né? Mas também teve muitos colaboradores. O antissemitismo na Polônia não era brincadeira, enfim, teve poloneses que foram colaboracionistas, inclusive dentro dos campos de concentração e extermínio, então a gente precisa contar a história inteira, né, do jeito que ela aconteceu. E os poloneses não querem essa pecha para eles. Além do mais, eles também não queriam que Israel comentasse sobre a importância do Exército Vermelho na vitória sobre os nazistas. A Polônia está numa crise diplomática com a Rússia também, e eles não querem atribuir ao Exército Vermelho a libertação da Polônia, o que é você deturpar a história, né? Você não contar de fato o que aconteceu. A Polônia foi libertada pelo Exército Vermelho, e os grupos de resistência poloneses, eles quase que não atuaram durante quase toda a ocupação alemã, né? Eles não apoiaram a resistência judaica, né? E eles só começaram a atuar de maneira mais forte quando a União Soviética já estava aí na fronteira com a Polônia, né? Enfim, mas eles não foram decisivos para a libertação da Polônia. A gente tem que valorizar os que se revoltaram, os que resistiram, mas falsificar a história é você negar que a Polônia foi libertada pelo Exército Vermelho, enfim. E o Putin não é nenhum comunista e não tem nada a ver com comunismo ou não, essa negação da importância do Exército Vermelho na libertação da Polônia, é porque o Putin também se apropria da memória, também constrói a memória, ele se apropria da história para construir a memória do povo russo, como quem venceu o nazismo, justamente está usando isso agora na guerra na Ucrânia, e essa guerra de narrativas com a Polônia, inclusive anterior à guerra com a Ucrânia. Okay? Na verdade, já tem 2 anos que se tinha dado uma crise aqui em Israel, quando o Putin foi convidado para discursar no dia no Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, no dia 27 de janeiro, e o primeiro-ministro da Polônia não foi, né? E aí, ali a gente já tinha visto que essa crise estava se tornando, enfim, grande, inclusive tocando aqui na porta de Israel. E agora ela segue, só que agora sem a Rússia, especificamente. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia, que também aí agora é ligada à Turquia. Eu não sei, João, a gente teve uma discussão a esse respeito no nosso grupo Conexão, não chegamos a comentar isso aqui no podcast, tenho quase certeza que não, mas é que já tem algumas semanas que tem um alerta aí sobre possíveis atentados contra israelenses na Turquia. E essa semana a coisa agravou muito, né? O nível aí é nível 4, alerta total, o governo israelense falando que, para evitar, né, que cidadãos israelenses não viajem, porque há células iranianas, inclusive, que já parte da célula foi presa pela polícia turca em Istambul, e tinham o interesse aí de fazer atentados contra civis israelenses para vingar aí as mortes que vem acontecendo contra generais, né, e pessoas aí do alto escalão do sistema, do projeto nuclear iraniano. Ficou perigoso viajar para a Turquia, hein, João? Pois é, o Canal 12 hoje divulgou no programa de notícias que Israel evitou mais de uma dezena de atentados contra cidadãos israelenses na Turquia, só agora nos últimos dias, hein? Inclusive tentativas de sequestro, tentativas de esfaqueamento, de assassinato, enfim. Foi descoberto, na verdade, a Turquia avisou Israel, tornou pública, uma gangue, né? Eles chamaram de gangue, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada que gangue, né? Iraniana, disposta a atacar israelenses na Turquia, e as forças de defesa de Israel, o Mossad e a inteligência estão, pelo jeito, atuando lá. Agora, o interessante, desse caso é que o Yair Lapid foi aos meios de comunicação, o Naftali Bennett também, e disseram: a gente não recomenda que israelenses viajem para a Turquia agora. E depois voltaram, né, aos meios, falaram, inclusive, a gente recomenda que os cidadãos israelenses que se encontram na Turquia voltem agora para Israel, não fiquem mais aí. Isso não convenceu a todos os israelenses, tem vários que estão por lá ainda. Enfim, as pessoas acham que não vai acontecer com eles. Agora, a minha impressão é que realmente a situação é tensa, né?
E quando vem uma alerta dessas, não é brincadeira. Israel justamente está estreitando o laço com a Turquia nos últimos tempos, não está promovendo um boicote à Turquia de jeito nenhum, não é do interesse nacional isso. Então, realmente parece que é perigosa a situação. E, enfim, eu escutei hoje na rádio uma análise sobre esse caso, né, que é do ex-especialista militar, do ex-chefe da AMAN, né, que é a inteligência militar, dizendo que o mais perigoso disso é que se os iranianos conseguem fazer uma ação dessas, é que Israel inevitavelmente vai responder. E aí começa uma escalada, que é a que a gente sempre fala. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Enfim, então é mais um perigo essa situação aí. Vamos torcer para não dar nada, para os iranianos não terem sucesso nessa situação, porque se por acaso eles conseguirem atingir alguns israelenses na Turquia, o bicho vai pegar, provavelmente. Hein? E também, lamentavelmente, alguém vai morrer ali, ou vai ser sequestrado, vai ser ferido, que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Enfim, então tomara que essas coisas passem mais tranquila. Que bom que foi descoberta essa tentativa, que bom que, se as informações estiverem corretas, foram evitadas algumas ações. Espero que consigamos continuar evitando. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que sempre que recebe algum anúncio de trabalho, repassa para os amigos. É o João que tem sempre essa preocupação de ter uma austeridade. Grande João, é isso aí. O povo de Kfar Saba tem muito orgulho de te ter como morador. Liga das Nações da UEFA, futebol masculino, Copa das Nações da UEFA, nível B. Israel está no grupo com Rússia e Islândia. Israel empatou 2-2 com a Islândia, segue na liderança do grupo. O próximo jogo é só em setembro. Israel que empatou o último jogo com a Islândia. Israel venceu o primeiro jogo em casa e falta ainda a partida com a Rússia. A Rússia ainda não entrou em campo, tem a questão do conflito aí. Vamos ver se a Rússia vai entrar em campo. Quando entrar, a Rússia é favorita, mas se Israel se mantiver aí, quem sabe, o jogo foi 2-2, Israel saiu perdendo, empatou, tomou o segundo gol, empatou. Para quem está no Brasil, os dois jogos de Israel passaram no Sport TV 3 ou 2, algo do estilo. O último passou no Sport TV 3. Então quem quiser acompanhar Israel tem passado os jogos no Sport TV. É isso aí, um abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pelo comentário. É óbvio, cara, esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Só uma coisinha, você queria comentar, eu até esqueci de comentar aqui, começou a segunda temporada da série Teherã, né? Sobre a qual a gente comentou aqui um pouco sobre a primeira temporada, a série que enfim, ganhou o prêmio Emmy, né, de melhor série internacional de ficção. Eu ainda não comecei a ver, já está para terminar a segunda temporada aqui, eu ainda não comecei a ver, porque não estou com tempo, mas já acabou? Acho que acabou hoje, então, porque hoje está passando o episódio. Acho que acabou essa semana. Pode ser que tenha acabado hoje. Enfim, são poucos episódios, são só 8, mas quando eu vi, eu prometo que conto aqui para vocês como é que tá. Ela saiu em qual empresa que ela foi vendida? Para qual? Ela foi vendida para Apple TV. Apple TV, show maneiro. Não vi não. Bom, é isso, cara. Então a gente se fala na semana que vem para gravarmos o nosso próximo episódio. E a gente volta caso o governo caia aí, né? De repente a gente faz uma curtinha. Valeu, cara. Forte abraço. Falou, Marquinhos. Abraço. Até mais. Valeu. Tchau.